Bom, será que vai ser só vocês dois hoje? Já é. Passou 3 minutos. Bom dia. Bom, então vamos começar, né? O pessoal vai chegando, se for chegando, né? Se não, depois o pessoal assiste lá no YouTube. Bom, hoje a gente vai falar a respeito do. Que na aula passada, na semana passada, no final da semana 2, na aula 4, Marcos entrou novamente. É isso? Em outro login? Ah, tá. Entendi. Caiu a conexão. Então, o que acontece? Na aula passada a gente estava falando a respeito de zeros de funções real, né? De uma variável real. E aí hoje a gente vai falar de dois métodos, o bipartição e interação linear. Esses dois métodos, qual que é o objetivo desses métodos? São métodos interativos para poder a gente procurar a raiz de uma função real. A raiz de uma função real é onde ela corta o eixo do x, ou seja, é um problema lá do ensino médio mesmo, né? Encontrar esses zeros dessa função. A gente viu alguns casos em que era fácil encontrar esses zeros de função, mas dependendo, principalmente se a gente não conseguir determinar o gráfico, mesmo determinando o gráfico, teria que a gente dar um zoom, talvez, né? Tem hora que a raiz ela não é exata, né? Então, Cleverson chegando. Então, o que acontece? Quando a raiz ela não é exata, então fica difícil a gente determinar com precisão onde que ela corta o eixo do x. Então, o primeiro passo que eu falei para vocês seria determinar um intervalo de forma que você tenha certeza que tem uma raiz nesse intervalo. E como é que a gente faz para determinar esse intervalo AB? Você calcula a imagem do A, a imagem do B, se a multiplicação entre essas duas imagens der um número negativo, então significa que eles têm sinais trocados, entendeu? Aí se tem sinais trocados, então significa que elas vai cortar, como a função é contínua. Miguel invadindo a aula de novo, aprendeu a abrir a porta. Como elas têm sinais trocados, então significa que uma hora ela vai cortar, né? Se um é positivo, outra é negativo, ou vice-versa. Então, vai ter uma raiz nesse intervalo. Então, isolando, o primeiro passo é isolar a raiz, ou seja, encontrar o intervalo que contém a raiz. O segundo passo é você dar um chute inicial para a raiz. Então, você vai começar com o camarada x0, que você supõe que seja sua raiz. E aí, a partir desse x0, você vai construir uma sequência, x1, x2. E como que você constrói essa sequência? É exatamente o método que a gente vai ver na aula de hoje, como é que a gente constrói essa sequência de forma que ela convirja, que tenha a questão da convergência, para a raiz, digamos, a raiz xr. Esse XR aqui pode ser que ele não seja o real valor da raiz, pode ser que ele seja um valor aproximado ainda, mas aí vai depender o quê? Da precisão do problema. Quando você calcular a imagem desse XR, esse número aqui vai ser um número muito próximo de zero, né? Então, o que acontece? A gente vai colocar um erro que a gente vai, ou seja, essa imagem aqui vai ser um número positivo ou negativo, mas um número muito próximo de zero, então a gente vai considerar ele como sendo uma aproximação para a raiz com determinadas quantidades de casas decimais. Então, o primeiro método que a gente vai ver na aula de hoje é o da bipartição. Esse método da bipartição, na verdade, acho que eu até falei para vocês no finalzinho da aula passada, como é que era o funcionamento dele. Bipartir, então significa que você vai partir o intervalo no meio. Então, você primeiro vai isolar, vai encontrar o intervalo AB de forma que tem uma raiz aqui, né? O gráfico vai estar passando aqui de alguma maneira, né? Vai ter o gráfico passando aqui por essa raiz, e aí você vai chutar o x0 inicial, vai ser o ponto médio. Você vai chamar de, eu chamei aqui na teoria de C. Então, o que é o ponto médio? É você pega e soma os dois extremos do intervalo e divide por 2. Então, se é o que está falando essa teoria aqui, né? Vocês leram a aula? O conteúdo? Beleza, o Marcos leu. Cleverson leu, Cleverson? Danilo?
Passou hoje. É porque eu geralmente eu não leio o texto na íntegra, né? Mas eu vou explicando o que o texto quer dizer para vocês. Então, aqui está falando, né? Achar o ponto médio do intervalo e tal. Geralmente a gente chuta. Se esse ponto médio, a imagem dele der zero, ótimo, né? Você terminou o problema, encontrou a raiz. Mas na maioria das vezes não vai dar zero, vai dar um número positivo ou negativo. E aí, o que acontece? Esse número positivo e negativo, ele vai fazer o novo valor do extremo do intervalo com um dos anteriores, com o A original ou com o B original. Então, esse C que você vai obter aqui, ó, você vai ficar com o intervalo AC ou CB. Por quê? A raiz, ó, vamos fazer um caso aqui, ó. Imagina que você tem aqui o A, o B. Aí você chutou o C. E aí suponha que o gráfico da função ela tá assim, ó. Então, observe que a imagem do A é negativa, está do lado de baixo. A imagem do C, assim como a imagem do B também era positiva, está do lado de cima, tá vendo? Então, o novo intervalo onde vai estar a raiz, você vai ter que fazer essa checagem, você vai calcular o f de A vezes o f de C, e você vai ter que calcular o f de B vezes o f de C. O que der negativo, nesse caso aqui, nesse meu exemplo aqui, o f de A vezes o f de C deu negativo. Então, significa que você vai continuar com A e C. Então, esse C aqui, ó, ele vai substituir, ele vai ser o novo B. Então, o novo B aqui vai ser o C, porque agora eu vou pegar a metade do intervalo agora para poder achar minha raiz. E vou chutar novamente o ponto médio. Por quê? Porque o F de B vezes o F de C dá positivo, né? Porque o F de C é positivo, o João Lucas chegando, o F de B também é positivo, então a multiplicação dos dois dá positivo, então significa que não tem raiz aqui, ó. Então aqui não tem raiz, então esse B aqui já é jogado fora já, a gente vai continuar a conta com o novo B, ou seja, esse C aqui ele vai substituir o B, e aí você vai ter novamente um outro C aqui, depois calcula a imagem, nesse caso aqui a nova imagem vai estar aqui, ó, a nova imagem, ó, a nova raiz, a raiz vai estar no novo intervalo. Agora o A vai ser jogado fora, você vai ficar com esse C aqui que você calculou e o B que substituiu, né? O C foi substituído. Aqui na próxima página, eu fiz uma tabela para mostrar para vocês. Vai estar mais na frente, no exemplo, vai ficar mais claro isso. Mas aqui é a teoria explicando de como é que funciona o método da bipartição, tá vendo? Você pega o intervalo AB, multiplica um pelo outro, dá negativo pelo teorema de Bolzano, calcula o ponto médio, tá vendo? E aí você vai decidir quem é que você vai jogar fora, se vai ser o extremo A ou se vai ser o extremo B. Então você vai procurar, vai ter que fazer essa continha, vai ter que fazer o F de C vezes o F de A e o F de C vezes o F de B também, para saber qual é a nova o novo intervalo AB que você vai renomear, né? Ou seja, então no primeiro caso aqui, ó, a raiz estará no AC, por quê? Vai estar no AC porque aí porque o F de C vezes o F de A, tá vendo? Deu negativo. Então, se está no AC, então significa que o C vai substituir o valor do B, tá vendo? Então, agora o B vai ser chamado o C, tá vendo? Você vai ficar com um novo intervalo AB. Aí, a outra hipótese, né? A raiz está no intervalo CB, aí o valor de A vai ser. Vai dar vai dar a A, o valor de C, né? Alterando o valor de A. E aí a raiz vai estar no novo intervalo. Então a ideia é sempre você calcular o F de A vezes o F de C e o F de B vezes o F de C. Quem der negativo, você continua com aquele subintervalo, né? Se der positivo, é certeza que não vai ter raiz naquele subintervalo. Ficou claro a ideia do método da bipartição? Ou não? Sim? Vai ter um exemplo aqui na frente. Aqui o exemplo aqui, ó, cosseno de x menos x. Vamos utilizar o método da bipartição para aproximar a raiz. Ó, eu quero resolver essa equação aqui igual a zero. Eu quero encontrar o f de x igual a zero. F de x igual a zero significa que cosseno de x é igual a x, né? Porque você pega isso aqui igual a zero, né? Então, esse aqui é o gráfico da cosseno, esse aqui é o gráfico do x. Então, essas coisas são iguais aqui nesse ponto. Essas duas funções, elas se interceptam nesse ponto. Se você der um zoom aqui, ó,
você vai ver que esse ponto é um ponto entre meio e 1. Se você quiser chamar esse aqui de A e esse aqui de B, você pode fazer. Ou se você quiser chamar de 0 para ser o A, né, para começar com 0, 1. Se você já quiser começar mais próximo, talvez economize a quantidade de iteração, você poderia começar com meio e 1. Mas se você começar com 0 e 1, também funciona. Por quê? Porque a raiz aqui graficamente está entre 0 e 1. Mas e se eu não tiver o gráfico e a função não for tão fácil de fazer o gráfico? O que você pode fazer? Então, utilizando o método gráfico, a raiz aqui 0,7. Então, vamos calcular com mais precisão. Do mesmo gráfico, note-se que aqui está aquela história que eu falei para vocês de uma imagem ser positiva e outra ser negativa. Se o x for 0, ou seja, se eu chamar esse camarada aqui de A, por exemplo, e esse aqui de B, para ser o intervalo AB, 0, 1, né? O intervalo AB como sendo 0, 1. Se você calcular o cosseno de 0, tá vendo? Fazer o cosseno de 0 para x igual a 0, vai ficar cosseno de 0, vai dar 1, menos 0, né? Tá vendo essa conta aqui? Dá 1, deu positivo. E se você fazer x igual a 1, você vai fazer cosseno de 1 dá aproximadamente 0,54, menos 1, é certeza que deu negativo, tá vendo? Então, se você calcular o f de A vezes o f de B, nesse caso aqui, f de 0 vezes o f de 1, é certeza que deu negativo. Eu não preciso saber quanto que vale, não, viu? Não precisa multiplicar. Nesse caso aqui, dá menos 0,46. Mas o que eu preciso saber é que dá negativo. Eu não preciso necessariamente fazer a conta. Então, como essa função é contínua, porque é diferença de duas funções contínuas, então é razoável esperar que a raiz esteja contida entre 0 e 1. Mesmo se eu não tivesse o gráfico, eu poderia, geralmente, o que eu sugiro para vocês? Pegar um extremo sempre sendo 0, calcula a imagem de 0. Por que a imagem de 0? Porque geralmente é a conta mais fácil de fazer. Substituir 0 no lugar do x, geralmente é a conta mais fácil para fazer. E depois, se der positivo ou negativo, aí depois você vai procurar do lado direito, do lado esquerdo do 0, né? Algum valor para que a imagem dê sinal contrário com o 0. Então, nesse caso aqui, o 1 já funcionou. Tá vendo? 0 e 1 funcionou, então nós vamos fazer o quê? O A como sendo 0, o B como sendo 1. Vamos calcular o ponto médio, que é meio. Vou fazer mais próximo aqui, ó. E aí, esse ponto médio aqui é o C que eu tinha falado para vocês, né? O ponto médio. Vou calcular a imagem dele, cosseno de meio menos meio. Deu positivo. Se, aí é aquela continha que a gente tem que fazer, ó. O F de A, o A é o 0, né? O C é 0,5. O F de 0, vocês lembram que deu 1. O F de 0,5 está dando 0,378. Então, está aqui o 0, o 1. O meio está aqui. Então, a imagem do 0 está dando positiva, a imagem do meio está dando positiva. Então, não vai ter raiz aqui nesse pedaço, concorda? Porque a multiplicação está dando maior que 0, né? Agora, como o F de 1, agora outra possibilidade, o F de C vezes o F de B, tá vendo? Aí o resultado deu negativo. Então, desse lado aqui tá ok. Então, a raiz vai estar entre meio e 1. Como é que você coloca esse resultado na tabela? Que eu sugiro que vocês façam a tabela para poder organizar os resultados. Você pode fazer uma tabela colocando aqui os valores dos extremos A e B, calculando a imagem do A, a imagem do B, calculando o ponto médio, calculando a imagem do ponto médio e fazendo essa checagem aqui, ó. Eu falei para vocês fazerem as duas, né? Mas se você fizer uma, já dá para tomar decisão, não dá? Porque se você fizer uma multiplicação, que é esse caso aqui, ó. Se isso aqui der positivo, então significa que a raiz não vai estar entre A e C, concorda? Agora, se der negativo, vai estar entre A e C. Se desse negativo, o que acontece? O B iria embora, não iria? Eu não precisaria do B. Eu poderia ficar com A e com C. Agora, nesse caso aqui, como o F de A vezes o F de C deu positivo,
Você tem que fazer a conta, né? Colocou o valor de A, que é 0, calculou a imagem de A, colocou o valor de B, que é 1, calculou a imagem de B, calculou o ponto médio, calculou a imagem do ponto médio e fez a conta. O F de A, né, que no caso aqui deu 1 positivo, e o F de C, que deu meio. Então, 1 vezes meio dá meio, né? Ou seja, positivo. Se deu positivo, o C vai substituir quem? Vai substituir o A. Eu vou jogar o A fora. Eu vou ficar com o C e o B. Concorda? Com essa primeira linha, ficou clara a primeira linha? Porque as outras linhas vão depender do entendimento da primeira. Ficou claro, gente? Esse é exatamente o exemplo, né? A gente está querendo achar o zero da função f de x igual a cosseno de x menos x. Ou seja, todo exemplo que a gente vai fazer por bipartição, a gente vai fazer essa tabela, né? Para poder chegar nesse valor dessa raiz aqui, ó. Lá no final. Então, tá. Por que o erro é menor do que meio? Porque o tamanho do intervalo não era 0,1. Você chutou que o ponto, que a raiz era 0,5, que era o ponto médio. Concorda? Lógico que não acertou, porque a imagem de 0,5 deu 0,378. Não era raiz. Bom, se não é raiz, aí o que acontece? Concorda que a real raiz ela vai estar desse lado de cá ou desse lado de cá. Então, nesse caso aqui, a gente já descobriu que a gente vai substituir o A, ou seja, a raiz ela vai estar desse lado de cá, ó, do lado direito. Tá vendo? Do lado direito. Então, concorda que a real, o erro que você vai estar cometendo em chamar a raiz de meio, ele é menor do que a metade do intervalo? Ficou claro por que o erro é menor do que meio? Porque a real raiz vai estar aqui, ó. Esse tamanho aqui é 0,5. Você está chutando esse valor aqui, ó. Então, a real raiz, o erro que você está cometendo em chutar a raiz como sendo meio é o quê? É menor do que meio, né? Porque é a metade do intervalo. Tranquilinho? O Marcos já tinha respondido aqui que sim. Para os outros, está tranquilo? Eu acho que o pessoal não está assistindo, não. Ou tá? Podemos seguir. Cleverson e Marco. Beleza. Pensei que vocês tinham ido no banheiro ou tomar um café, que ninguém respondeu. Então, vamos lá. Então, agora o C vai substituir o A. Então, ó, para você ver, ó, o C substituiu o A. Ó, o C veio para cá, tá vendo? Que é o valor meio. O B continua como... O novo intervalo AB agora vai ser de meio até 1. Aí eu vou calcular a imagem do meio, vou calcular a imagem do 1, tá vendo? Ele permanece. Vou calcular o ponto médio, que é 0,75, e aí vou calcular a imagem do 0,75 e vou fazer a checagem. O F de A vezes o F de C é positivo ou negativo? Nesse caso aqui deu negativo. Se deu negativo, então significa que agora quem vai embora é o B, tá vendo? Eu vou continuar com A e com C. Ou seja, o C agora vai substituir o B. O novo B, o A vai ficar quietinho, tá vendo? O A vai permanecer aqui na terceira linha, tá vendo? O A vai continuar, porque ele não vai ser substituído. Quem vai ser substituído é o valor do B, tá vendo? O B agora não vai ser 1, o B agora vai ser 0,75, que era o novo ponto médio. Beleza? Fez as contas novamente, encontra o ponto médio, né? Que é a soma de meio mais 0,75, soma e divide por 2, encontra a raiz, deu positivo. Agora, se deu positivo, eu mando o A embora, tá vendo? Se eu mando o A embora, tá vendo aqui na quarta linha? Agora o A é substituído pelo novo valor de C, tá vendo? Que era o ponto médio anterior aqui, ó. Ficou claro, gente? O processo interativo? Ficou, mas isso é completamente inviável de fazer na mão. Acho que não, você vai demorar Muito. 10 minutos, talvez.
Por que Mas não não é. sei, fica muito ineficiente, eu vejo. Então, mas é um método, né, que a literatura traz e eu estou passando para vocês. Aí o que acontece? Por que, que não é muito complicado isso aqui? No sentido que não é muito demorado? Porque muitos valores aqui você vai ter ele calculado na linha anterior, você só vai reescrever ele. Por exemplo, a imagem desse zero, se você fosse usar, por exemplo, tá vendo? Você pegou o ponto médio aqui, 0,625. Ele vai ser usado aqui como novo A. Essa imagem que você calculou dele aqui, ó, você não precisa calcular ela de novo, você já tem ela. Esse camarada aqui, você simplesmente reescreveu ele, porque você manteve. Entendeu? Tipo assim, você não precisa fazer toda vez, você não precisa refazer todas as contas. Por isso que eu falei para vocês que não vai demorar muito tempo para vocês fazerem, por exemplo, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 interação. 10 interação, eu cheguei com erro, ó, olha esse erro aqui. Esse erro ele tem precisão de 2 casas depois da vírgula. Ou seja, é certeza que minha raiz, o 0,73 aqui, ó, tá vendo 0,73, 9, esse 9 aqui eu não tenho certeza, mas o 0,73 eu tenho 2 zeros depois da vírgula aqui e o 1, tá vendo? Então é certeza que a minha raiz ela tem precisão de 2 casas depois da vírgula, que é uma precisão muito boa. Se você calcula a imagem dela, tá vendo? Eu calculei a última imagem aqui, tá vendo que deu 000, deu 3 zeros, tá vendo? A imagem desse 0,739. Então, talvez esse é um método, ele não tem uma convergência tão rápida, por isso que ele vem primeiro na literatura, exatamente para mostrar para vocês que as coisas elas podem evoluir, porque esse processo aqui, como você falou, ele pode ser mais demorado do que os outros que a gente vai ver na aula. Então, na prática, no dia a dia, se você quiser, isso aqui é só para fim de teoria mesmo, para mostrar para vocês que existe esse método e é uma maneira de você aproximar. E não tem, a teoria ela é bem simples, porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo soma, calculando o ponto médio, partindo o intervalo no meio e pegando o chute. Lembra da sequência que eu falei para vocês? A gente começa no x0, depois vem para o x1, o x2, até chegar num determinado xr. Então, esses pontos aqui, ó, eles são exatamente os pontos médios dos subintervalos. Então, são contas bem elementares. Aí você pode falar, é demorado? Bom, pode ser demorado. Mas como para a primeira abordagem para o tema de encontrar zero de função real, de forma que você só tem uma calculadora que faz soma, multiplicação, divisão, isso aqui resolve o seu problema, entendeu? Tipo assim, é demorado? É, mas resolve. Entendi. Entendeu? Para a primeira abordagem, infelizmente, é esse, entendeu? Então, esse processo vai continuando, tá vendo? Se vocês entenderam até a quarta linha aqui, ó, o processo aqui para baixo, até chegar nessa aproximação dessa raiz aqui, é exatamente o mesmo. Aí você fala, se eu quiser checar o f de B vezes o f de C, pode? Pode, que é a outra possibilidade que eu falei para vocês. Se uma der positiva, você descarta aquele camarada. Se der negativo, você mantém ele. Então, se você fazer com f de B e o f de C aqui, ó, também pode. Então, talvez você não precisa fazer as duas, porque se uma está dando positiva, a outra vai dar negativa. Concorda? Então, por exclusão, você já sabe o que você precisa trocar. Só tem uma possibilidade nesse caso aqui. Então, nós podemos admitir que a raiz é aproximadamente o ponto médio desse intervalo aqui, ó, 0,738, que é o último A aqui, ó, e 0,740, que é o último B. Então, tá vendo que a imagem do A deu positivo, a imagem do B deu negativo. Tá vendo que a raiz ela continua aqui nesse intervalo, tá vendo? Um positivo, outro negativo. Aí a gente pega o ponto médio desse com esse, dá 0,739. O erro, tá vendo que esse erro aqui ele tá caindo pela metade, tá vendo? Por que tá caindo pela metade? Porque você está cortando o intervalo no meio. Cada interação que você faz, você está cortando o intervalo no meio. Se você está cortando o intervalo no meio, então significa que a real raiz ela está longe exatamente a metade do subintervalo, porque você cortou no meio, você vai ficar com 2 subintervalos de mesma medida. Se você generalizar isso aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz 9 interação.
se você for dividindo na metade a cada iteração, você vai ficar com comprimento. Se você começa, por exemplo, aqui eu comecei com uma unidade. Se você começou com 2, não tem problema. Seria 2 dividido por 2 elevado a 9. Se você começou com um intervalo de 3 unidades, seria 3 dividido por 2 elevado a 9. Por que é potência de 2? Porque você está dividindo, né? Você fez o primeiro intervalo era um pedaço. Era 2 elevado a 0, né? 1 dividido por 1. No próximo, quando você fez o primeiro, você dividiu na metade. Então, 1 dividido por 2 elevado a 1. Quando você dividiu de novo, você ficou com 4 pedaços. Então, é 1 dividido por 2 ao quadrado. E assim vai, né? Então, por isso que vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 9. E o que eu tenho com isso? Não sei. Davi falando que a televisão não está funcionando. Eu não posso resolver agora, eu estou trabalhando. Entendeu? Depois eu resolvo para você. Então, o que acontece? Então, aqui, ó, se você começa com D, ao invés de 1, então a regra para poder saber a quantidade o tamanho do intervalo vai ser D dividido por 2 elevado a N. Então, cada vez que você divide na metade, você vai aumentando a potência de N. E o erro, ele vai ser a metade disso ainda. Tá vendo que aqui tem 2 elevado a N mais 1? O erro ele vai ser menor do que isso. Por que 2 elevado a N mais 1? Porque quando você faz a divisão aqui do D dividido por 2 elevado a N, você vai pegar só metade disso ainda. Então, você tem uma divisão por 2 ainda no erro. Então, assim, conhecido o intervalo inicial, o erro máximo admissível, se você quiser, por exemplo, forçar, eu quero que o erro seja menor do que 0,0001. Então, com essa fórmula aqui, você tem condição de descobrir qual que é o N, ou seja, quantas iterações você precisa fazer para poder chegar com um intervalo desse tamanho, entendeu? Com um erro seja menor do que esse valor que você prefixou. Ficou claro, gente? Bipartição ou bissecção, né? Beleza, então. Agora o próximo, as contas vão ser um pouquinho menores, mas o método ele vai ter um probleminha na convergência. Nesse caso aqui, ele vai convergir sempre. Na bissecção, ele vai convergir. Ele vai demorar, mas você está prendendo a raiz entre A e B. Uma hora você vai aproximando, devagarzinho, vai convergir. Agora, o próximo que a gente vai ver é chamado de iteração linear. O que é iteração linear? Linear aqui é no sentido que você vai fazer uma comparação com a identidade, com a reta y igual a x. Passando pela origem aqui, né? Então, como que isso funciona? Se você tiver uma função, você está querendo encontrar o f de x igual a 0. Então, se você, nessa lei de associação dessa função, acho que vai ter um exemplo aqui, ó, na próxima página. Se você isolar o x, quando você isola o x da função f, você vai ter exatamente a identidade, né? Y igual a x desse lado, e aí o que sobrar da função f, você chama de um determinado g de x. Então, por exemplo, essa função aqui, ó, você quer encontrar o zero. Aí você poderia pegar esse x aqui, ó, e falar que x é igual a 2 menos e elevado a x. E você chama esse 2 menos e elevado a x de g. Aqui eu chamei G1, né? G1 de x. Então, se você resolver o problema G1 de x igual a x, no fundo, você está resolvendo o problema f de x igual a 0. Concorda? Que é a mesma coisa? Concorda, gente? Que é a mesma coisa? Resolver o problema x igual a g de x é a mesma coisa de resolver f de x igual a 0. Por quê? Ó, pra você ver, esse aqui é o f de x igual a 0, tá vendo? O que eu estou fazendo? Eu estou isolando esse x aqui, ó. Isolei o x, passei esse camarada e esse pro outro lado, chamei isso aqui de uma g de x, g1 de x. Então, resolver g1 de x igual a 0 é a mesma coisa de resolver o f de x igual a 0.
Agora vem o X da questão. O X da questão, com um perdão do trocadilho. Porque eu poderia tentar isolar esse outro X aqui, não poderia? Ó, se eu pegar e elevado a X igual, passei para o outro lado aqui, ó, 2, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. A pergunta é, como é que eu faço? Existe uma maneira única de isolar o X? A resposta é não, né? Eu poderia isolar esse X aqui, igual eu fiz aqui na G1. Eu poderia isolar esse X aqui, ó, e elevado a X, tá vendo? Calculei o LN dos dois lados, esse X vai cair, tá vendo? Encontrei uma G2. Eu poderia fazer o quê? Se eu somar X dos dois lados aqui, ó, eu ia ficar com quem? Eu ia ficar com X, 2x, né? Mais e elevado a x menos 2 igual a x. É outra possibilidade, né? Somei x desse lado de cá, somei x desse lado de cá. Aí poderia chamar essa função aqui de G3. Tá vendo que eu não tenho uma maneira única de isolar o x? E aí que vai estar o x da questão. É aí que vai estar o problema, porque esse método nem sempre ele vai convergir. Diferentemente do método da bissecção, que vai convergir sempre, dependendo dessa G aqui, ó, pode ser que você não vai conseguir resolver o problema G de x igual a x. Ou seja, se você não conseguir isso aqui, ó, G de x igual a x, significa que você não vai, se isso aqui se você não conseguir resolver isso, significa que você não vai conseguir também resolver o f de x igual a zero, que é o que você precisa. Agora você pega, acho que tem um exemplo aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho essa função a original, tá vendo? E eu quero encontrar a raiz. A raiz está aqui, ó, entre 0 e 1. Não sei quem é essa raiz, mas aí você poderia isolar o x, igual eu fiz aqui, ó. Isolei esse x aqui, estou usando a G1, essa aqui é a G1. Tá vendo? Esse aqui é o gráfico da G1, esse aqui é o gráfico da y igual a x, identidade. Tá vendo que resolver o G1 de x igual a x é exatamente o mesmo ponto de achar o zero da função f original? Ou seja, essa aqui resolver o f de x igual a zero é encontrar esse ponto. Tá vendo que esse ponto aqui está no mesmo lugar de resolver a G1 de x igual a x? Ficou claro o método? Ou não? Beleza. Então, aqui tem um exemplo com uma função polinomial de grau 2, tá vendo? Ó? Eu tenho uma f de x. Essa f de x aqui, ó, se você substituir 3, aqui ficou fácil, dá para usar Bhaskara. Tá vendo que você sabe que 3 aqui é raiz, porque se pegar, quem que é x aqui? É menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2. Então, vai dar 5, mais ou menos 1 sobre 2. Então, vai dar 6, vai dar 3 e 5 menos 2. Então, se você calcular o f de 3 ou o f de 2, você vai ver que isso aqui vai dar zero, lógico. Mas aí, se você isolar o x, vamos isolar esse x aqui, ó, para vocês verem, ó. Quem que é esse x aqui, ó? 5x é igual a x ao quadrado mais 6. Então, o x é igual a x ao quadrado mais 6 dividido por 5, né? Então, essa aqui vai ser minha g de x, ó. Então, calcular o g de 3, o que é o g de 3? Ó? Quando você calcula o g de 3, você coloca 3 no lugar do x, você vai ver que vai dar 3. Então, você está resolvendo o g de x igual a x, tá vendo? Se você calcular o g de 2, também vai dar 2. Por quê? Vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4. 4 mais 6 dividido por 5. Vai dar 10, vai dar 2. Então, g de 2 dá 2. G de 3 dá 3. Beleza? Por quê? Porque você transformou, nesse caso aqui, a convergência. Depois a gente vai ver o porquê dessa função g aqui, era uma função boa, né? Vai ter a ver com a derivada dessa função na vizinhança da raiz. A gente não vou adiantar para vocês, mas vai ter a ver com a derivada dessa função para ver convergência. Então, eu vou transformar o problema de resolver o f de x igual a zero para resolver o problema g de x igual a x.
Lembrando que essa g ela tem que ser isolada o x da função f original, mas de forma que essa função g, ela não vai garantir para você convergência sempre, não. Quer ver? Tem uma conta que a gente fez aqui, ó. Aqui é terminando de explicar que o g de 3 dá 3, tá vendo? É a mesma coisa de resolver o problema. A vantagem que se obtém em alguns casos é que pode transformar a resolução do problema num processo interativo a partir de uma aproximação inicial em que se tem uma raiz. Então, nesse processo aqui também, vocês vão ter que fazer aquela mesma coisa do teorema de Bolzano, né? Determinar, para saber o chute inicial. Você pega um chute inicial, dentro de um intervalo que tem a raiz. Nesse caso aqui, não é bem uma exigência, mas para você chegar de uma forma mais rápida na raiz, é bom que você pegue um valor, um chute inicial próximo da raiz. Você não sabe a raiz, mas você sabe alguém próximo ali, chute um valor que não seja um... Tipo, se tiver entre 0 e 1, chute meio, 0,7, para poder ser um valor inicial. Então, como é que você vai construir o... Aqui, ó, vamos supor que se sabe que a raiz está próxima de um valor x0. Você calcula o g de x0. Se for igual, ótimo, né? Você já chegou no problema. Esse x0 aqui vai ser exatamente o que zera a função f. Mas, possivelmente, isso aqui não vai acontecer. Ele vai ser positivo ou negativo. A imagem desse camarada aqui, como não é zero, você vai chamar do próximo camarada da iteração. Você vai construir uma sequência x0, x1, x2 que converge para a raiz. Então, quem que é esse x1 aqui? Vai ser a imagem, é o g de x0. Quem vai ser o x2? Vai ser o g de x1. E assim vai, né? Ou seja, tá aqui, né? O g do anterior, tá vendo? É o sucessor. Então, você vai construir essa sequência que converge. Agora, vamos falar para vocês um caso que vai dar certo e um caso que não vai dar certo, a convergência. Então, vamos lá, vamos calcular a raiz dessa função que eu coloquei lá para motivação. Então, aqui eu vou pegar aquele primeiro caso da G1, né? Eu vou pegar, esse aqui é o G1. Não, esse aqui é o e elevado a x, tá vendo? Eu isolei o e elevado a x. Tem que ser igual a x menos 2. Ah, tá. Então, se você quer encontrar isso aqui, aqui eu troquei, coloquei 2 menos x, porque ó, e elevado a x tem que ser igual a... Esse aqui passou do outro lado, né? Então vai ficar 2 menos x. Por quê? Porque a subtração deles dá zero, que eu estou querendo. Então, é para saber a estimativa inicial desse ponto aqui, ó. É um número entre 0 e 1, beleza? Vemos que a raiz está próxima de meio. Então, vamos tomar ele como sendo o nosso chute inicial, né? Nossa hipótese inicial para a raiz. Tá, então pegamos esse aí. Agora, eu vou utilizar o método da interação linear utilizando o G1. Quem que era o G1? Vocês lembram lá que era e elevado a x mais x menos 2? Menos 2. Essa era a f de x original. Como é que eu fiz para isolar o x? Eu peguei esse x igual, né? Esse camarada eu passei para o outro lado. Não, isolei o... Ah, tá. Aqui nesse caso aqui eu isolei foi esse x aqui, ó. Foi esse aqui. Eu peguei e elevado a x igual a... Foi para o outro lado, 2 menos x. Aí peguei o ln dos dois lados, deu isso aqui. Então, essa aqui eu estou chamando de G1 de x. Então, eu vou resolver o problema G1 de x igual a x. Para ver o que dá, né? Aqui tem outra possibilidade, tá vendo? A outra possibilidade é isolar o x, igual a gente tinha feito lá, né? Ou seja, tinha e elevado a x mais x menos 2 igual a zero. Então, isolando esse x aqui, ó, vai ficar 2 menos e elevado a x, que é o G2. Outra possibilidade. Essas possibilidades aqui a gente já tinha visto lá. Aqui somando x dos dois lados, né? Tinha essa outra possibilidade e tal. Então, vamos pegar a primeira maneira que a gente isolou o x. Essa aqui, ó. Então, vamos lá.
Vocês lembram que, então, o chute inicial que a gente vai pegar aqui, ó, é meio. Então, aqui eu estou calculando o G1 de meio, tá vendo? O G1 de meio, o G1 de 0,5, vai ser o X1, né? Esse aqui é o X0 da história. Lembra que o X1, a próxima interação, era o quê? A imagem do anterior. Então, eu vou calcular o ln de 2 menos meio, ln de 1,5, tal, tal. Tá vendo que deu diferente de meio? Mas deu próximo, tá vendo? Então, eu calculei o G1 de meio, deu 0,405, que é diferente de meio. Então, eu vou pegar esse 0,405 aqui para ser a próxima interação, tá vendo? Vou colocar ele no lugar do X1, tá vendo? Vou fazer a conta, vou encontrar o X2, tá vendo? Vou fazer o ln de 1 ponto, fazendo 2 menos esse, vai dar esse número. Esse vai ser o X2. Vou utilizar agora o X2 aqui, ó, tá vendo? Vou fazer a conta, vou encontrar o X3. Vou utilizar novamente, isso aqui eu fiz o ln de 2 menos 0,427, que é igual a ln de alguma coisa, que deu 0,453. Beleza? Fazendo essa conta aqui, coloco aqui, e aí vai. Vou fazendo isso. Olha o que está acontecendo. Tá vendo que essas duas casas aqui já está fixada? Tá vendo que já tem precisão de duas casas depois? Aqui eu fiz uma interação, 2, 3, 4, 5. Na sexta interação, a partir da sexta interação, tá vendo? Do X5, eu comecei no X0. A partir do X5, eu já tenho duas casas depois da vírgula fixada. Então, parece que a raiz, ela tá convergindo para esse valor aqui, ó. E como é que a gente analisa isso no gráfico? Só para vocês verem aqui, ó. Aqui eu fiz um gráfico para vocês entenderem melhor como é que funciona o esquema. Aqui, logicamente, eu estou só com um pedacinho da função G1, tá vendo? É um logaritmo. Aqui eu estou com a identidade. Então, eu comecei com meio aqui, tá vendo? Eu comecei com X0 aqui, ó. Aí, o que acontece? Eu calculei a imagem dele, né? Calculei a imagem dele aqui, ó. Vim aqui, ó. Calculei a imagem dele. Aí, esse 0,4, eu vou na função. Depois da função, eu vou para a reta, tá vendo que eu vim para a reta? E calculei a imagem do próximo X. Esse aqui é o X1, né? Ou seja, o próximo camarada. Aí depois eu vou lá na função de novo, calculo a imagem dele. Depois que eu calculo a imagem, eu vou lá na reta de novo, tá vendo? Eu vim aqui, subi, depois vim para cá, depois eu vou descer, depois eu vim para cá, e depois eu subo. Tá vendo? O processo é esse aqui, ó. Eu vou na função, vou na reta, vou na função, vou na reta é identidade, né? Vou na função, vou na reta, tá vendo que aqui tá tendo uma convergência para esse ponto aqui, ó. Depois você vai aqui de novo, tá vendo? Da função você vai na reta, depois da reta você vem na função, depois da função você vai na reta, tá vendo que aqui vai fazer um redemoinho aqui, ó, e vai aproximar desse ponto? Esse ponto aqui é exatamente esse ponto aqui, o 0,44, né? Que vai aproximar aqui, ó. Ficou claro a questão gráfica do método da interação linear? Ficou, gente? Ficou? Olha para vocês verem esse vídeo aqui que eu peguei no YouTube. No YouTube não, foi no Wikipedia, eu acho. Vou colocar grandinho aqui. Olha lá, ó. O processo é esse aí, ó. Você vai na função, vai na reta. Tá vendo essa pontilhada aqui é a reta, né? Vai na função, vai na reta. Quando há convergência, esse aqui é um dos casos que a gente vai ver que tem convergência, tá vendo? Então, vai aproximar exatamente desse X asterisco aqui, ó. Que é exatamente a imagem, tá vendo? Beleza? Vai na reta, ou vai na função, vai na reta. Vai na função, vai na reta. Então, nesse caso aqui, a convergência ele vai convergir para esse X asterisco. Beleza? Começou no X0.
E assim vai. Então, é bem interessante esse método, né, da interação linear. Agora, nós vamos pegar a segunda maneira. Tá vendo? A segunda maneira é essa maneira aqui, ó. Essa aqui, isolando o x dessa maneira, G2 agora vai ser 2 menos exponencial de x. Olha o que vai acontecer. Vamos fazer os mesmos passos, vamos chutar o valor inicial como sendo meio, igual a gente chutou, né? Chutamos o valor inicial como sendo meio, calculamos a imagem do meio, né? Para ser o x1, esse aqui é o x1. Tá vendo? Colocando meio no lugar do x0, o x0 aqui é começando como meio novamente. Aí pegamos o x1, calculamos o G2 de x1, tá vendo? Obtemos esse resultado. Sempre fazendo essa conta, 2 menos e elevado a x, que esse aqui é a lei de associação da função G2, né? Depois, pegamos esse 0,79, calculamos, demos esse valor, depois pegou esse, deu esse. Tá vendo que aqui começou a avacalhar? Tipo assim, porque o objetivo é isso aqui, para ver convergência, o G2 de x tem que retornar x. Nesse caso aqui, o G2 de meio está retornando 0,351. O G2 de 0,351 está retornando 0,579. O de 0,579 está retornando 0,216. O 216, ó, foi para 759. O 759 foi para menos 0,137, que por sua vez foi para 1,128. Tá vendo que está longe essa coisa dessa aqui, ó? Só está afastando? Então, significa que não está havendo convergência nesse caso. Olha o gráfico que aconteceu. Ó. Eu comecei com meio, tá vendo? Comecei com meio, cadê o meio? Comecei aqui, ó. 0,5. Fui lá e calculei a imagem dele, né? Deu 0,300 e alguma coisa. Está escrito aqui. Deixa eu só mostrar para você. 0,351. 0,351. Aí peguei o 0,371 aqui, né? Tá vendo? Eu fui o mesmo método, né? Eu saí daqui, fui lá na curva, né? No gráfico. Esse aqui é o gráfico da função 2 menos e elevado a x. Depois saio daqui, vou na identidade, depois da identidade eu vou lá na curva, depois eu vou da curva, eu vou lá na identidade de novo, depois eu volto na curva, depois eu vou na identidade, depois eu vou na curva, depois eu vou na identidade, depois eu venho na curva cá embaixo, depois eu vou lá na identidade, depois eu vou lá na curva, depois eu vou lá na identidade, e aí já até saiu da minha tela aqui. Tá vendo que esse fenômeno que está acontecendo aqui, ó. Você pegou o G de menos 0,37, que é esse camarada aqui, ó. Aí o que acontece? Ele já retornou menos. Já retornou 1,228. Se você calcular o próximo, G2 de 1,128, que é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó. O G de 1 ponto, tá vendo? 1,128. Esse camarada aqui ia dar um valor negativo lá embaixo, que eu nem consegui calcular, para depois eu tenho que voltar na reta de novo, né? Ó, eu teria que ir aqui, ó. Aí depois eu teria que ir lá na identidade, né? Para continuar o processo, né? Ó, você vê, esse valor aqui ia dar um valor negativo, tá vendo? Aqui na identidade. E aí, o negócio tá como é que fala? Não tá convergindo, né? Então, você pode perguntar por que que está acontecendo? Deu para descobrir por que está acontecendo? Na verdade, acho que eu já dei a resposta na aula, né? Por que com a função g foi boa, com a G1 funcionou e com a G2 não? Vamos dar uma olhada nessas Gs de novo? Ó, a minha G2 é quem? É essa aqui. Se você calcular a derivada dessa função, vai dar quanto? Concorda que vai dar menos e elevado a x? Se você calcular G2, linha, um número próximo aqui da vizinhança, vamos colocar 0,4, um próximo da raiz. O que vai acontecer? Vai dar menos e elevado a 0,4. Esse número aqui, que se você fizer a conta, ó,
Cadê? Eu preciso fazer a conta. Menos e elevado a 0,4. E elevado a 0,4. Tá vendo que deu um número maior do que 1? Observe que ele está negativo aqui, ó. Mas se você pode considerar em módulo, né? Se você considera esse módulo, isso aqui vai dar maior do que 1. Ou se você considerar em módulo, isso aqui, sem o módulo, menor do que menos 1. Então, a gente vai ver que se tiver entre menos 1 e 1, a derivada, ok. Agora, se for maior do que 1 ou menor do que menos 1, então aqui está a dica primordial para vocês, escolherem a maneira de isolar o x. Quando você isolar o x e você obter a função g, e você calcular a derivada na vizinhança do... Primeiro que você vai ter que delimitar onde é que está a sua raiz, né? Aí você pega um chute inicial seu e calcula a derivada nesse chute inicial. Se essa derivada der maior do que 1 ou menor do que menos 1, então casse outra maneira de isolar o x. Porque é certeza que você não vai conseguir, através desse passo aqui da iteração linear, convergência. Ficou claro? Ficou, gente? Eu também achei esse método bacana, ainda mais para o apelo gráfico que ele tem, né? Então, aqui eu coloquei para vocês as possibilidades que podem acontecer. Nos gráficos A e B, a convergência, C e D, não. Então, aqui está falando a respeito da derivada da função em torno da raiz. Esse gráfico aqui eu peguei da internet, acho que foi do Wikipedia também, que eu fiquei com preguiça de desenhar. Aí, o que acontece? Aqui nesse caso aqui, eu tenho a derivada entre 0 e 1, tá vendo? Desse caso aqui, ó. Você começa com a interação. Você começou com x0, tá vendo? Foi na função, ó, começou com x0, foi na função, vai na reta. Vem na função, vai na reta. Vem na função, tá vendo? Tem uma escadinha convergindo para esse ponto aqui, ó. Uma hora você vai encontrar esse ponto aqui, ó, g de x igual a x. Nesse outro caso aqui, ó, você começou com x0, é a convergência monótona nesse caso aqui, a escadinha vai ficar sempre positiva ou sempre negativa. Nesse caso aqui, ele vai alternando, tá vendo? De sinal. Chamado de convergência alternada. Você começa no x0, vai na função, vai na reta. Vai na função, vai na reta, vai na função. Na reta vai fazer esse espécie de foca-trator, né? De quem já fez EDO. Vai acontecer isso aqui, tá vendo? Esse redemoinhozinho aqui, ó, que vai convergir para esse ponto aqui, que vai ser onde... Isso aqui é quando o g', a derivada da função, está entre menos 1 e 0. Então, entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, então fechou aquilo que eu falei para vocês, que vai haver convergência quando o g estiver entre menos 1 e 1. A derivada está aqui, né? A derivada estiver aqui, tá ok. Agora, se for maior do que 1 ou menor do que menos 1, a derivada da função g, que é esses casos aqui de baixo, ó, eu tenho a inclinação aqui, ó, que é maior do que 1, tá vendo a inclinação? Você pegar a reta tangente aqui, ó. A reta tangente aqui, ela tem inclinação maior do que 1, g' maior do que 1. Então, o que acontece nesse caso aqui, ó? Nesse caso aqui, ó, você começou com x0, você foi na função, aqui no caso a função e a reta, vai na reta, ficou quase em cima, né? Depois você volta na função, vai na reta, tá vendo que tem essa escadinha aqui, ó. E essa escadinha aqui vai fugindo, ó. Ou seja, você não vai interceptar nunca. Você não vai ter convergência nunca desse jeito aqui, ó. Nesse caso aqui também, ó, você começou no x0, você foi na função, foi na reta, na função, na reta, na função, na reta, na função, reta, função, reta, função. Tá vendo que tá fugindo, igual esse exemplo que a gente fez. Por quê? Porque nesse caso aqui a derivada, ela deu negativa e menor do que menos 1, que foi exatamente o exemplo que a gente fez, né? A gente viu que a derivada do 0,4, isso aqui deu menos 1, alguma coisa, ou seja, deu menor do que menos 1. 49, eu acho, né, que a gente obteve. Então, nesse caso aqui, acontece essa fuga aqui, ou seja, você não vai conseguir convergência nesse caso. Então, o método da interação linear, só para a gente concluir, está chegando meio-dia também, vai ter essas possibilidades.
Então, como é que você faz? Você vai isolar o x da função original f, você vai chamar o que você isolou de uma g, você vai verificar a derivada dessa g na vizinhança de onde você acha que tenha a raiz. Se essa derivada estiver entre menos 1 e 1, ótimo. Você pode prosseguir com a interação, né? Calcular o g, vai calculando os g's, né? Usando a fórmula, substituindo e tal. Agora, se for maior que 1 ou menor do que menos 1, esquece. Caça outra maneira de isolar o x, porque vai acontecer isso ou isso. A sua g não está boa para ter convergência. E o erro, como é que a gente analisa o erro nesse caso? Então, a teoria fala que o erro... Então, o que acontece? Quando for exatamente mais ou menos 1, Cleverson, que é a pergunta sua, aí é aquela questão do inconclusivo, né? Mas eu acredito que é muito difícil você dar sempre para fugir dessa situação. Por exemplo, suponha que você fez essa função g aqui, ó, que a gente fez no exemplo, e você calculou um valor, g', você sabia que a raiz lá estava entre 0 e 1. Aí você chutou 0,4. Suponha que o g' de 0,4 desce exatamente menos 1, o que é muito difícil, né? Visto que temos casas decimais depois da vírgula. Mas suponha que deu exatamente menos 1. Chuta 0,39, chuta 0,41 para poder fugir desses casos. Sempre é possível fugir desse menos 1 ou do 1 positivo, entendeu? Tá, voltando a falar do erro, o erro aqui, ó, a teoria fala que o erro... Aqui, ó, o erro. Cadê o erro? Tá, como é que vai ser o erro, né? Quanto mais próximo do zero, mais rápida será a convergência, pois cada novo erro será aproximadamente o valor do erro anterior multiplicado. Bom, o erro anterior, como é que você consegue analisa o primeiro erro? O primeiro erro você pode sempre usar como sendo a metade do intervalo. Se você detectou que a raiz está entre 0 e 1, então o primeiro erro vai ser meio. Ou seja, o seu chute vai estar no máximo longe meio, que foi o caso se acontecer os extremos, a raiz está nos extremos. E aí, a partir desse meio aí, a metade do intervalo, o novo erro vai ser multiplicado, tá vendo? Será aproximadamente o valor do erro anterior multiplicado pela derivada de G na raiz. Beleza? Na raiz que você, daquela interação que você tá fazendo, né? Então, se você pegou o primeiro caso, por exemplo, você pegou x0 como sendo 0,5, então o próximo erro vai ser quem? Vai ser 0,5 multiplicado por g' de 0,5. Ou seja, a derivada da função, então o erro vai ser menor, né? O erro seguinte para o x1 vai ser menor do que o erro anterior multiplicado pela derivada por que da raiz? Porque é onde você está chutando, que é a raiz. No caso aqui, você começou com 0,5. Beleza? No exemplo aqui, 0,4. Dúvidas da aula de hoje? Não? Beleza. Nem Cleverson. Você também tá bom, João? Tudo certo. Beleza, então. Então, eu vou postar a aula lá. Eu recomendo, talvez, se ficou alguma coisa, talvez é bom ver de novo. Se tiver alguma dúvida nos exercícios, né? Dá uma conferida lá. E se tiver dúvidas, vocês podem mandar no grupo de WhatsApp ou no diário de bordo, que a gente vai tá respondendo, beleza? Beleza, Valdomiro. Até a Beleza, próxima. bom dia. Bom dia, na boa tarde já, né? Passou 3 minutos. Boa tarde, mas tá sem almoço, é bom dia, né? Bom dia para todo mundo, até quarta. Até mais, Marcos. Cleverson, com Deus. Até mais, Até Valdomiro. mais, João, com Deus.